Batalha de Brisbane, 26 a 27 de novembro de 1942, Segunda Guerra Mundial. Durante a campanha do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, a aliança americana com a Austrália foi um elemento importante dos esforços das forças aliadas para trabalharem juntas. Situada próxima ao arquipélago malaio e a outros territórios controlados pelos japoneses, a Austrália era uma base perfeita para que os militares americanos se estabelecessem. Ela serviria como ponto de partida para a campanha do Pacífico, além de permitir o envio de tropas e equipamentos para a linha de frente dos combates. A aliança entre os dois países, que foi forjada durante a guerra, permaneceu sólida desde então. No entanto, nem sempre foi assim. Nos primeiros dias, esses aliados não viam uns aos outros com bons olhos. Em 22 de novembro de 1942, a animosidade entre os militares das duas forças armadas transbordou e chegou a um ponto que levou a confrontos violentos e tumultos, que ficaram conhecidos como a Batalha de Brisbane. A chegada dos soldados americanos em solo australiano começou em 22 de dezembro de 1941, apenas 2 semanas depois que os Estados Unidos entraram na guerra. 4.000 soldados desembarcaram de navios no Hampton Wharf, em Brisbane, no leste da Gold Coast. No fim da guerra, em 1945, mais de 1 milhão de soldados americanos passaram pela Austrália em trânsito. A maioria estava estacionada em Brisbane, cidade com apenas 335 mil habitantes. No auge, a cidade tinha mais de 80 mil soldados americanos estacionados entre seus próprios habitantes, quase um quarto de sua população. Com as tropas australianas extras, a cidade parecia mais uma grande guarnição do que um centro urbano. A cidade inteira sentia presença americana. Moradores de Brisbane passaram a vivenciar o estilo de vida americano ao conviverem com soldados dos Ipipilukes. No começo, muitos moradores gostavam muito de seus aliados e criaram laços amistosos. O mau comportamento de alguns soldados americanos gerou descontentamento e animosidade na comunidade. Os primeiros a ressentir-se dos GIs foram os próprios soldados australianos. Os americanos podiam ser seus camaradas no campo de batalha, mas durante as folgas, rapidamente se tornavam rivais ferrenhos. Nas ilhas do arquipélago malaio, eles lutaram juntos contra os japoneses. Em Brisbane e outras cidades australianas, brigavam principalmente por causa das mulheres locais. Com salários melhores e acesso a produtos escassos na Austrália durante a guerra, soldados americanos geralmente se destacavam ao atrair o sexo oposto. Também foi notado que os soldados americanos eram mais carismáticos devido à maior interação social com o sexo oposto em seu país. Muitos soldados australianos pareciam não ter isso. Os uniformes militares americanos eram considerados mais elegantes e chamavam a atenção das mulheres locais. Os soldados australianos achavam a situação humilhante e frequentemente os chamavam de bem pagos, obcecados por sexo e por aqui. A rivalidade frequentemente causava brigas com aliados americanos. Em muitos casos, a polícia australiana registrou até 20 brigas por noite entre militares rivais. Essas brigas eram resolvidas e tratadas tanto pela polícia militar americana quanto pela australiana. No entanto, em 26 de novembro de 1942, outra briga aparentemente insignificante evoluiu para uma luta enorme que acabou resultando em muitas baixas, várias delas graves. O Dia de Ação de Graças também foi no dia 26 daquele ano. O soldado James R. Stein, da Companhia de Comunicações 404 dos Estados Unidos, bebia em um bar de hotel para comemorar, um dos poucos lugares onde era possível comprar álcool. Depois que o bar fechou e já embriagado, Stein saiu do hotel e foi em direção à cantina do Post Exchange. Os Post Exchanges, ou mais comumente chamados de PX, eram lojas de varejo estabelecidas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, que vendiam produtos como cigarros, álcool, chocolate e outros itens de luxo. As cantinas PX eram bem abastecidas e exclusivas para militares dos Estados Unidos. Enquanto caminhava pela rua, o soldado Stein esbarrou em 3 soldados australianos. Apesar das tensões entre soldados americanos e australianos, os 4 conversaram descontraidamente. Porém, isso acabou quando uma patrulha da Companhia 814 da Polícia Militar dos Estados Unidos chegou. Por volta das 7 horas, o soldado Anthony Ewell Sullivan se aproximou de Stein e pediu seu passe de saída. Em estado de embriaguez, ele teve dificuldade para encontrar o passe, mas os policiais militares ficaram cada vez mais frustrados e procederam à prisão dele. Os 3 soldados australianos vaiaram e xingaram os policiais militares americanos, exigindo que liberassem Stein. O soldado da polícia militar O'Sullivan ergueu o cacetete, parecendo aos australianos que iria atingir um deles. Em resposta, eles derrubaram O'Sullivan no chão.
Logo depois, outros policiais militares, militares australianos e civis se juntaram à briga. Isso rapidamente agravou a situação. Os policiais militares, percebendo que estavam em menor número, recuaram em direção à cantina próxima do PX, levando o soldado Stein com eles. Em menos de uma hora, o grupo de australianos do lado de fora do PX cresceu para centenas, e movidos pelo álcool e ressentimento contra os americanos, passaram a jogar pedras e tijolos na cantina americana. A polícia militar australiana, que havia acabado de chegar ao local, ficou de lado e decidiu não intervir. No PX, policiais militares americanos enfrentavam situação cada vez mais volátil. A cantina era atacada por uma multidão e sofria graves danos. A multidão do lado de fora não dava sinais de se acalmar. Com espingardas, os PMs saíram do prédio para criar um perímetro defensivo. Porém, ver americanos apontando armas só enfureceu ainda mais os australianos do lado de fora. Protestando, alguns deles entraram em luta corporal com os PMs e tentaram desarmá-los. Um dos policiais militares, o soldado Norbert Grant, foi atacado por vários soldados australianos e, na luta, ele disparou 3 tiros contra seus agressores. O artilheiro Edward S. Webster morreu na hora e vários outros ficaram feridos. Os policiais militares recuaram para o PX e começaram a esperar que a multidão do lado de fora se dispersasse. O tumulto durou até as 22 horas, quando a maioria dos australianos finalmente foi embora, deixando para trás uma cena caótica. Uma rua cheia de destroços e o térreo destruído da cantina do PX. Dos dois lados, houve feridos e uma morte. No dia seguinte, o PX ficou sob forte guarda. As autoridades militares de ambos os lados achavam que uma boa noite de sono deixaria os soldados sóbrios e o incidente seria esquecido. Todos os soldados deveriam ter sido confinados aos quartéis por 1 ou 2 dias para acalmar a situação. Na noite de 22 de novembro, 600 soldados australianos se reuniram em frente ao prédio da Cruz Vermelha Americana, bem em frente ao PX fortemente danificado. Eles desceram a rua em direção ao quartel-general do general Douglas MacArthur. No caminho, eles encontraram vários policiais militares americanos que sacaram suas pistolas, prontos para enfrentar a multidão. Felizmente, isso foi evitado, pois mais uma vez os policiais militares em menor número se retiraram da área. Durante a noite, grupos de soldados australianos caçaram soldados americanos pelas ruas da cidade. Nem os policiais militares australianos nem a polícia civil foram proativos em tentar detê-los. Como resultado, dezenas de soldados americanos foram agredidos e muitos acabaram hospitalizados. A postura dos policiais militares australianos só ficou mais séria após a chegada de oficiais militares australianos de alta patente ao local. Logo dispersaram os grandes grupos de soldados, ameaçando novas prisões se continuassem as atividades. Isso começou a pôr fim à Batalha de Brisbane. Todos os envolvidos no incidente estão sob investigação. As unidades australianas envolvidas nos distúrbios foram transferidas de Brisbane, e Norbert Grant, soldado da Polícia Militar dos Estados Unidos, foi submetido à corte marcial, acusado de matar Edward S. Webster, mas absolvido por legítima defesa. Só um soldado australiano foi condenado a 6 meses de prisão pela agressão. Os distúrbios e o que ocorreu depois foram comportamentos vergonhosos de ambos os lados, e as autoridades tentaram abafar o caso. Assim, o mundo soube pouco sobre uma das batalhas mais incomuns da Segunda Guerra Mundial.